Olá, vamos falar um pouquinho sobre a nutrição na gastroenterologia. Então, o que precisamos saber na gastroenterologia sobre nutrição? Então, a nutrição básica, que é o consumo aí dos nutrientes, de proteínas, carboidratos, lipídios e as suas funções no nosso organismo, né? Isso é o que a gente precisa saber na gastroenterologia, pois os nutrientes são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Vamos falar sobre os nutrientes e suas funções aí no nosso organismo, a sua importância e a dose recomendada aí por dia. Então, primeiramente, a ingestão de água é recomendada de 25 a 30 ml por quilo por dia. Então, um paciente aí pesando cerca de 70 quilos é a base de consumo que a gente conhece de 2 litros por dia, aproximadamente, né? Então, a gente faz aí um modelo para 70 quilos, que aí 70 vezes 30 dá mais ou menos 2 litros e 100, né? Então a ingestão hídrica é importante nessa dosagem de 25 a 30 ml por quilo por dia. Claro, sabendo das restrições, né? Aqueles pacientes cirróticos, pacientes que fazem diálise, tem que ter um controle mais rigoroso aí da ingestão hídrica para não ter excesso de líquido no corpo. Sabendo aí que a ingestão hídrica é importante para aqueles pacientes que são constipados, que têm o intestino mais preso, pelo menos, 30 ml quilo dia. Agora falando um pouquinho sobre as proteínas, qual é a dose, doutor, recomendada para o consumo de proteínas? Então a proteína, a dose mínima é 0,8 gramas quilo dia. Então o paciente tem que ingerir cerca de 0,8 gramas a 1 grama quilo dia, né? Então o paciente com 70 quilos, por exemplo, aproximadamente 70 gramas aí de proteínas em um dia. E doutor, para que é importante as proteínas no nosso organismo? As proteínas são fundamentais para manter o equilíbrio de água no nosso corpo, né? Proteínas são importantes também para construção muscular, né? Para evitar a sarcopenia, que é a fraqueza muscular, né? A perda de massa magra. Então, proteínas ajudam no fortalecimento, no crescimento, né? Por exemplo, pacientes que estão sendo submetidos a algum estresse, seja ele alguma doença física, né? Paciente cirrótico ou paciente em hemodiálise, isso é um estresse para o nosso organismo e exige maior consumo de proteína. Então, as proteínas são fundamentais aí para recuperar as funções do nosso organismo e para que ele trabalhe bem. Então, por exemplo, pacientes cirróticos é indicado cerca de 1,5 gramas quilo dia de proteínas. Já pacientes, por exemplo, que fazem hemodiálise, de 1,2 a 1,4 gramas de proteínas quilo dia. E nós, saudáveis, sem nenhuma doença, sem nenhum estresse físico no nosso organismo, é recomendado o 0,8 a 1 grama quilo dia que eu tinha falado já. Agora, doutor, falando dos lipídios, que são as gorduras, para que elas são importantes no nosso organismo? Então, os lipídios, eles são fundamentais para a produção de hormônios no nosso corpo. Então, ele é precursor de hormônios, formam os esteroides do nosso corpo, né? Testosterona e os outros hormônios. Os lipídios são fundamentais para a formação de vitaminas, como as vitaminas lipossolúveis, que é a DEC, né? A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis formadas por lipídios. Os lipídios é uma grande fonte energética para o nosso organismo. Então, quando não tem o carboidrato, a gente usa os lipídios como segunda opção para produzir energia. E as proteínas são as últimas a serem consumidas para gerar energia. Então, uma grande fonte energética são os lipídios para gerar energia no nosso organismo. Primeiramente, a gente usa os carboidratos, depois os lipídios, depois proteínas. Então, pacientes que ficam muito tempo em jejum prolongado de vários dias, vai consumindo primeiro os carboidratos, depois os lipídios, que são estoques de gordura no nosso organismo, e posteriormente, em último caso, as proteínas, que é o que leva à desnutrição calórico-proteica. O paciente fica consumido, sarcopênico, que é a perda da massa magra muscular, né? Então o paciente vai ficando consumido por conta do consumo de proteínas. Isso em caso severo de jejum prolongado por vários dias. E os carboidratos, como eu falei, que é a principal fonte energética do nosso organismo, né? O que é utilizado primeiro para gerar energia. Sabendo que os carboidratos também podem virar lipídios em excesso. Então, muito carboidrato, por exemplo, massas em excesso consumidas, podem se transformar em lipídios e depósitos de gordura no nosso organismo.
Doutor, quantas calorias é necessário para o nosso organismo diariamente? Então é recomendado para aqueles pacientes sem nenhum estresse, sem estar doente, de 20 a 25 quilocalorias quilo dia. Sabendo que aí no estresse exige mais calorias para o nosso organismo. Então, basicamente, esses são os nutrientes principais aí do nosso organismo, os lipídios, carboidratos, proteínas. Essas são algumas das funções principais delas no nosso organismo e a dose aí recomendada de consumo por dia. Se você gostou, não se esqueça de comentar no nosso vídeo, curtir, compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal para mais dicas de gastro. Um grande abraço!